Hora de falar de saúde mental com ele, nosso psiquiatra, Dr. Fabrício. E hoje é dia de falar sobre isso aqui, ó, TDAH. E o que é o TDAH? Gente, o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Dr. Fabrício, bem-vindo. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, que é muito importante. Oi, tudo bem, Sandra? Então, realmente é um tema bem importante. O TDAH, como você mesma disse, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, que se inicia normalmente na infância e aí persiste na adolescência e na idade adulta. E o diagnóstico dele é eminentemente clínico, né? Ou seja, pelos sinais e sintomas que essa criança apresenta, associado sempre a um prejuízo funcional, ou seja, aquela criança que vai ter queda do rendimento escolar, vai ter prejuízo nos relacionamentos interpessoais, né? E o diagnóstico é feito normalmente por um médico especialista, no caso psiquiatra, ou profissional também da psicologia, né? E o tratamento basicamente é por meio de medicamentos, né, e psicoterapia. Ok, doutor Fabrício, como o pai e mãe identificar uma criança, por exemplo, que tem TDAH? Então, essa é uma boa pergunta, Sandra. Na verdade, são aquelas crianças, por exemplo, que não param quietas, né? Que a gente fala que estão a todo vapor, né? Não conseguem sentar para assistir um desenho, para poder jogar um jogo, né? São aquelas crianças que na escola estão sempre sentando, levantando da cadeira, né? Não conseguem assistir a aula do professor sentadas, né? São crianças normalmente também que não têm paciência, né? Para poder jogar jogos do início ao fim, ou então começar uma atividade e terminar. São crianças também que têm a questão mesmo dos esquecimentos, né? Aquelas crianças que esquecem, por exemplo, material na escola, pertences escolares ou então objetos também pessoais. Né? E a gente pode dizer que isso é genético? Então, os principais fatores, né, seriam genéticos, no caso, quando tem um parente, principalmente de primeiro grau, pai, mãe, ou então irmãos, né, com TDAH, essa criança vai ter um risco maior de desenvolver o transtorno. E fatores ambientais. Fatores ambientais aqui seriam, por exemplo, aquelas mães que têm problemas na gestação e no parto, né? Mães que fumaram durante a gestação, crianças que nascem prematuras. Então, todos esses são fatores ambientais que, somados aos fatores genéticos, né, aumentam o risco dessa criança desenvolver o TDAH. Gente, o doutor Fabrício se especializou nessa área, infância e adolescência. Agora, doutor, tem tratamento? Sim, o TDAH tem tratamento. Na verdade, sim, a gente observa que com tratamento as crianças têm uma evolução satisfatória, né? Ou seja, elas começam a ficar menos impulsivas, menos hiperativas, né? Conseguem melhorar o foco, a atenção, não só nos estudos, mas nas atividades do dia a dia. E o tratamento consiste principalmente na psicoterapia, aí você tem algumas abordagens principais, e o tratamento medicamentoso, que seriam principalmente os psicoestimulantes, né? E também hoje tem medicamentos não estimulantes que também podem ser usados para ajudar a controlar esses sintomas. Doutor Fabrício atende aqui no IMEV. Quiser bater um papo, pai e mãe, né, doutor? Vamos fazer o convite para quem está em casa, porque às vezes o pai quer vir e conversar antes de trazer o filho. Então vamos fazer um convite? Ah, sim, claro. Então gostaria de falar para vocês, pais, né, ou então professores, né, educadores, que realmente gostariam de tirar algumas dúvidas sobre TDAH. Realmente agendar uma consulta comigo, né, com o especialista, que eu vou poder esclarecer tudo para vocês e a gente vai poder direcionar qual é o melhor tratamento para cada criança.